Bom, a princípio, nós temos que perceber qual é a profunda relação do ser humano em transformar o seu espaço. É algo muito natural da espécie humana transformar o espaço, mas não é exclusivo. A única diferença é a complexidade que nós transformamos o espaço. Por exemplo, os pássaros criando ninhos, eles estão fazendo uma transformação do espaço. Uma cobra que cava num buraco também está fazendo uma transformação do espaço. Só que a complexidade é outra e os efeitos sobre o espaço são outros. Existe, portanto, um elemento na natureza humana que gera complexidade na transformação do espaço. E não tem como entender essa complexidade sem buscar um processo de geografia humana, de entender as nossas motivações e, e os nossos princípios para esse processo. O ser humano, ele transforma o espaço para que o espaço se adapte a ele de forma que seja mais confortável para as suas necessidades. Assim como para o pássaro é, porque ele precisa de um local que atenda a sua necessidade, mas a maioria dos animais são adaptados ao espaço. Nós adaptamos o espaço e adaptamos em um processo interessante que se transforma durante a vida. Quando nascemos, nossos primeiros anos de vida, nós nos condicionamos ao espaço. Conforme vamos ficando mais velhos, tendo uma complexidade de consciência, desenvolvendo a nossa cognição, nós acabamos transformando o espaço em níveis diferentes. Um marceneiro transforma o espaço em um nível, um arquiteto transforma em outro. Só que isso a gente está muito próximo ainda do campo material, que é o campo que os animais estão. Mas a real transformação do espaço é a transformação subjetiva do espaço. O que faz o ser humano entrar nesse estado de complexidade é que ele, por meio de sua subjetividade, vê além do espaço. E ele muda as regras do espaço e por isso ele transforma. E ele faz isso desde sempre. Quando eu falo desde sempre, é desde o momento que ele nasce, ele começa o seu processo de absorver o espaço e transformar o espaço, absorver o espaço e transformar o espaço. Inicialmente de maneira subjetiva e com o tempo de maneira concreta. Até então eu estou falando só de espaço e de seres humanos. Mas como que a gente chega na ludicidade? A ludicidade, ela é uma das características mais humanas que podemos ter, embora não seja exclusiva da humanidade. A gente vai chegar nesse ponto. A ludicidade, ela existe como um campo de expressão, tanto quanto manifestações artísticas, então música, dança, artes visuais, todas essas formas de expressar a subjetividade humana existe num campo interno nosso. E nesse campo existe a ludicidade. Tem uma frase que eu gosto muito do Johann Huizinga, que ele fala sobre o lúdico como um espaço da criança, do selvagem e do poeta. Porque tanto a criança quanto o selvagem quanto o poeta estão profundamente conectados com a sua natureza subjetiva. Estão profundamente conectados com quem eles são e não têm nenhuma vergonha, nenhum receio de expressar seu mundo interno. E a ludicidade, ela também é o nosso exercício de expressar nosso mundo interno. E quando expressamos nosso mundo interno, transformamos o meio. Para que eu não fique falando continuamente, tá tudo bem aí para vocês? Dúvidas, solução, dificuldade? Eu estou só pedindo um feedback para não parecer uma palestra. Tá tudo bem?
Pessoal no chat, se tiver alguma coisa, manda mensagem que eu vou estar olhando. Beleza? Bom, agora, partindo da... Tudo ok? Maravilha. Como tem Rafael hoje em dia aqui, né? Ah, sim. Maravilha. Eu vou prosseguir. A ludicidade, ela tem, assim como a natureza de transformar o espaço, de construir o espaço, raízes muito profundas. Raízes biológicas, ou seja, fisiológicas, e raízes cognitivas. Se você pegar uma barata, eu vou pegar barata porque é uma criaturinha que a gente convive diretamente ou indiretamente no decorrer da vida. Se algum dia você vê uma barata e você nunca mais vê aquela barata, e você falar assim, nossa, a barata fugiu, não matei a barata, não se preocupe, porque elas costumam morrer em 48 horas. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai morrer. Só que nesse breve período que a barata chama de vida, ou que a gente chama de vida da barata, ela sabe tudo o que ela precisa saber para ser uma barata. Ela nasce com uma programação genética de barata, que faz ela saber o que uma barata faz, por que ela faz e o que ela deve fazer. É um programa fechado que vai rodar no automático. Se você pegar outras criaturas, como por exemplo um jacaré, ele tem um cérebro reptiliano que ele tem só duas funções, ligado e desligado. Então ele sabe quando que ele está sendo o jacaré ligado, o jacaré desligado, um sistema de funcionamento. Só que quando a gente entra no campo dos mamíferos, nós temos um processo muito bizarro que acontece. Que vai acontecer com carneiro, com cachorro, com gato, que é uma cisma que os mamíferos têm, principalmente na infância, de brincar, de interagir, mesmo que isso, de maneira concreta, não tenha uma função. Se a gente olhar de longe, não vai ter uma função. Só que existe um desejo interno da criança em ficar brincando. Existe um desejo interno do carneiro de pular, existe um desejo interno do cachorrinho de latir, de correr, de morder, de fazer essas ações. Isso faz parte de um gatilho biológico que nós temos como mamíferos. É um traço que permite que nós aprendamos sobre ser quem somos por meio das práticas de expressão. E que prática de expressão é essa? É a prática da ludicidade. Quando o cachorro brinca de luta com um outro cachorro, quando ele é filhote, ele está aprendendo a ser um cachorro. Ele está aprendendo a se defender numa briga com outro cachorro em um momento futuro da vida dele. O carneiro que pula para lá e para cá, ele também está, além de reforçar os músculos dele, aprendendo a pular como carneiro e conhecendo aquele corpo de carneiro. Então, quando existe a criança que brinca, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre isso, ela brinca para experimentar o corpo humano que ela tem, conhecer o espaço pelo corpo humano que ela tem, e conforme ela vê algo e busca reproduzi-lo, ou cria estruturas para que o corpo se mova ou porque ela faça algum movimento, ela está capturando o espaço, internalizando o espaço, reproduzindo o espaço em múltiplas escalas. E aí começa a complexidade. Imagina, eu não sei se vocês já brincaram disso, mas é uma brincadeira muito legal, você pode fazer na sala de aula, é muito bom. Uma frase pode mudar a percepção do espaço de um ser humano. Olha só, uma frase pode mudar a percepção do espaço de um ser humano. Eu quero que vocês imaginem, vamos fazer um exercício de imaginação. Vamos fazer um exercício de imaginação que nós estamos num pátio, nesse pátio tem vários bancos.
E vocês estão no pátio. E eu estou com um microfone falando, eu vou falar as regras do espaço. E aí nas regras do espaço eu falo, o chão é lava. O que que vocês fazem? É um momento de interação, gente. Se eu falo num ambiente desse, o chão é lava, e vocês são crianças, para onde vocês vão? Sobe nos bancos. Isso, linda, maravilhosa. Entendeu? Mas o chão não é lava, o chão não oferece perigo nenhum, espacialmente o chão é confortável para mim, mas mesmo assim, a minha subjetividade permita que eu entenda que o espaço mudou. Então, a gente sai de um olhar material, que é eu sei onde é terra, eu sei onde é água, eu sei onde é elevação, onde tem um declive, para o que eu penso sobre isso, o que eu percebo sobre isso, como eu compreendo isso para mim. Vocês percebem que nesse ponto a ludicidade altera as leis da física? A ludicidade altera a compreensão da própria geografia? Oi, Marcelo, tudo bem? E pela ludicidade alterar a percepção da geografia, que seria importantíssimo que os geógrafos estudassem a ludicidade. Se você por acaso pensou nesse momento, se alguém pensou, levanta a mão. Pensou nesse momento, Rafael, mas isso é um ambiente controlado, crianças num pátio. Isso não é a sociedade, isso não é a vida, isso não é a comunidade. Eu provo para vocês que isso é a vida, isso é a comunidade. Acontece muito comigo, eu tô andando com um amigo ou outro, pelo menos andava antes da gente entrar nessa amostra grátis de Apocalipse, e até com Uber isso acontece. Eu tô passando com Uber ou passando com uma pessoa e a gente passa do lado de uma igreja e a pessoa do nada faz um sinal da cruz. Do nada. Ela faz isso. Eu não falei para ela fazer isso. A igreja não falou para ela para fazer isso. Não tem ninguém informando ela que ela tem que fazer isso. Mas ela está fazendo. Porque dentro do conjunto de crenças, dos processos éticos, da formação da personalidade dela, ela sabe que se ela passar na frente de uma igreja, ela tem que fazer o sinal da cruz. Isso não é o espaço afetando a gente? Pela própria subjetividade da existência dele? Porque se existisse um pano gigante tampando a igreja, a pessoa passaria e não faria isso, porque ela não viu a igreja. Se ela não viu a igreja, não afeta. Mas se ela viu, afeta. E quanto mais isso pode acontecer? Quando somos crianças, na ludicidade, nós vamos aprendendo a ser seres humanos. Assim como o cachorro brincando aprende a ser cachorro. Nós vamos aprendendo por mimetismo. Olhar o outro e entender, ter o outro como uma referência para entender a nós mesmos. Nós crescemos, vivemos e nos ordenamos, nos orientamos pela relação que nós temos com os outros, pela percepção e subjetividade que temos em relação aos outros. Então, se eu pego e construo uma ideia de jogar, e a ideia de jogar é justamente a construção que nós temos da percepção da vida e automaticamente do espaço, eu acabo sendo na vida o resultado dos meus jogos. Vamos pensar, quando uma pessoa burla regras de um jogo porque ela quer ganhar.
Porque ganhar é mais importante. Isso também não seria um processo daqui 20, 30 anos, alguém que frauda uma eleição? A ludicidade está afetando o sujeito. E o sujeito vai afetar o espaço, inevitavelmente. Da mesma forma, se em vez de criar jogos competitivos, promover jogos cooperativos, a chance de ampliar a nossa consciência para a educação em cidadania, a noção de cidadania e comunidade também muda. Então, vocês já pararam para pensar quais são os jogos que as crianças jogam, que os adolescentes jogam e que nós jogamos? Que jogos são esses para a gente ter a sociedade do jeito que ela está? Eu vou dar umas dicas sobre jogos que afetam a sociedade para a gente filosofar sobre isso. Eu quero que vocês imaginem que durante um jogo X, perfeito, existe uma plateia, existe um público, e nesse jogo, toda vez que tem esse jogo, acontece algo ruim. E esse algo ruim acaba por gerar morte ocasionalmente. A chance de racionalmente nós pensarmos que esse jogo tem que ser banido ou que essas ações têm que ser corrigidas é o lógico, é o natural. Nós pensamos nisso. Só que, com muita frequência, em enormes estádios de futebol, tem brigas de torcida e as pessoas morrem. E o futebol não é banido. O futebol. Eu vou chegar nessa parte aí, Janaína. O futebol, ele continua. Ele roda muito dinheiro, vende na camisa, etc. Independente se morreu uma ou 100 pessoas com briga de torcida em estádio. Vendeu. Porque o futebol é um jogo socialmente aceitável. E o futebol, como jogo, ele é, na minha percepção, um dos reflexos mais reais do Brasil. E eu não falo isso pela nossa cultura de falar, Brasil, futebol. Não. Acompanhe esse exercício de imaginação. São 22 pessoas jogando e 20 milhões assistindo. Essas 22 pessoas jogando possivelmente podem ganhar mais do que as 20 milhões assistindo. Isso não é o resumo do Brasil? O Brasil é um grande jogo de futebol, gente. MMA, violência gratuita transformada em esporte. Eu acho que vocês estão levando a violência e a agressão como um campo do jogar. Então nós vamos caminhar para falar sobre isso. Existe um pensamento chamado Agon, que é como se chamam jogos de competição. O jogo de competição, ele tem uma função, ele quer testar. Ele quer testar quem é melhor em uma área, quem é mais forte, quem é mais rápido, quem consegue colocar mais bolas na cesta em tanto tempo. Parece novamente só uma expressão da ludicidade, só competição. Mas se você leva para a sociedade, quantas ligações o atendente de telemarketing tem que fazer para bater a meta? Quem bater a meta ganha sua recompensa, ganha seu bônus, ganha um salário melhor. A gente continua jogando, a gente não saiu do lugar. Quando existe agressividade, agora eu quero que vocês sejam muito atenciosos na minha fala. Quando existe agressividade, é porque o campo da competição está para além das regras ou além da ética. Quando
ganhar num jogo quando atingir um resultado vai além do bem-estar comum, aí nós estamos lidando com outros campos. Veja que quando eu coloco competição e agressividade num jogo e levo ele para a vida, eu crio espaços de exclusão. Quem é vencedor tem esse pódio. Tem esse pódio. Quem é perdedor vai para lá. Quem ganha é incluído. Quem perde é excluído. E aí nós pensamos na criação das favelas. A favela é o campo de quem perdeu o jogo. As mansões são o campo de quem ganhou o jogo na nossa estrutura de regra social. Ô, Jeane, obrigado. Eu estou inspirado. A gente sempre fica inspirado em falar do que a gente ama. E aí, eu questiono uma coisa. Apesar dos jogos que jogamos, existe uma dualidade, existe uma outra dualidade, que é você pode, o tanto que quiser, fazer uma jornada e colocar sempre os mesmos jogos para um grupo social e usar esses jogos para formatar esse grupo social. Mesmo assim, vão ocorrer variáveis fora desse nicho. Tanto que somos brasileiros, mas nem todo mundo sabe jogar futebol bem. Por mais que tenha muitas escolas de futebol, propaganda e afins. Por que isso acontece? Foram inseridos outros jogos dentro da nossa sociedade. E por eles serem inseridos, surgiram variáveis na nossa percepção da realidade. Tem uma brincadeira que eu acho maravilhosa para ensinar doutrinação. Eu acho que assim, é a melhor. Se algum dia vocês quiserem doutrinar alguém, eu sugiro que vocês usem, tá? O dia que vocês quiserem doutrinar alguém, façam ela jogar amarelinho. Amarelinho é o jogo da doutrinação. Ele é feito para doutrinação. Ele é feito para doutrinação há séculos. Quantas casas tem na amarelinha de vocês? Normalmente só tem três variáveis. Normalmente. Quantas casas tem na amarelinha de vocês? Vai lá, gente. Bolão da amarelinha. Ah, ok. Olha como. Rafael, você foi doutrinado, Rafael. Olha que triste. O Rafael escreveu 10 e o céu. E o céu. Amarelinha é uma brincadeira africana, mas ela foi usada pela igreja para doutrinar. Então você tem os 10 mandamentos para chegar ao céu. Primeiro você pula o inferno, passa pelos 10 mandamentos, segue os 10 mandamentos. Se você seguir os 10 mandamentos, você chega no céu. Olha que instrumento de doutrinação perfeito. Mas tem outras casas. Vocês têm, se não tem 10, faz parte da minha infância, exatamente, Janaína. Por que que os jogos globalmente são remetidos à infância? Porque na infância que existe o impulso lúdico, que é o impulso de aprender. E esse impulso de aprender, ele se dá pela ludicidade. Por isso a ludicidade, ela faz com que você gaste menos energia para gerar o máximo de rendimento. Por isso que uma criança que está brincando e se divertindo, e qualquer ser humano que está se divertindo, o tempo passa mais rápido. Não é que o tempo passou mais rápido, é que a percepção do cérebro da pessoa mudou, porque ela gastou menos energia. Se você está fazendo uma tarefa chata, o tempo demora mais, porque você está gastando mais energia. É a mesma coisa de você pensar que você está dirigindo um Fusca e o Fusca está com uma carenagem de fibra de vidro, ou seja, está muito leve, é quando você está se divertindo.
tá jogando, tá brincando. Quando a coisa é chata, é a mesma coisa de você dirigir um Fusca com uma carreta. É difícil, é muita energia para empurrar, é muito esforço, é muito sacrifício. E isso faz a gente mudar o espaço também. Por exemplo, a pessoa que cansou de subir escada criou a escada rolante. Depois, que achou que demorava demais e que ocupava muito espaço, criou o elevador. Eu estou mudando. Eu estou mudando o espaço, mas inicialmente, quando você é criança, você gosta de subir escada. Você brinca com a escada. Você brinca com o elevador. Você brinca com a escada rolante. Porque você está brincando com o espaço, conhecendo o espaço. E você conhece tão bem, que você começa a ter a ideia de como transformá-lo. Olha que genial que é a nossa mente. Na ludicidade, nós expandimos a nossa percepção do espaço. E por essa percepção, nós podemos mudar as regras, nós podemos pensar em melhorá-lo. Quantas crianças vocês conhecem que estão jogando, no caso, estão brincando, e aí em determinado momento elas mudam a regra da brincadeira? Mas elas brincam, mudam a regra porque mudar a regra é mais divertido. Então mudar a regra é mais eficiente. Então elas estão quase entrando num processo, não vou dizer científico, mas bem próximo disso, que é como aprimorar os seus resultados. Mas voltando para a amarelinha. A amarelinha normalmente ela só tem três variações de casa para a Igreja Católica. Ou ela tem 7, ou 10, ou 12, que é para você lembrar ou dos 7 pecados, ou você tem que lembrar dos 10 mandamentos, ou você tem que lembrar dos 12 apóstolos. São sempre essas escalas. E se você olhar bem, o que, que a pessoa faz? Ela pega um conhecimento, coloca o jogo, coloca dentro do jogar, e isso formata a percepção do jogador. E quando formata a percepção do jogador, formata a visão dele do mundo. Os jogos gradativamente formatam a nossa percepção da vida em sociedade e dos nossos hábitos. A gente está tão acostumado a valorizar a, o jogador de futebol, dando esse exemplo de novo, mas, por exemplo, por que que se eu coloco uma outra estrutura de jogo que não é competitivo, ela, por mais que afete a percepção de um sujeito, ela não é valorizada socialmente? Porque nós construímos a nossa sociedade em cima de jogos competitivos. E por que que nós criamos, aceitamos, gostamos e vivenciamos profundamente jogos competitivos? Porque os jogos competitivos, eles são jogos de inclusão, exclusão e são um modelo capitalista. Aí eu fui longe, né? Eu ia falar de espaço, ludicidade, estou falando de capitalismo. Mas o capitalismo afeta o espaço, então não tem como não fazer. Eu quero que vocês reflitam sobre essa importância que nós temos nessas práticas. Você pode olhar o jogo, talvez, como um processo formativo. Quem joga, independente da idade que tenha, tem em si um impulso lúdico, tem esse traço genético. E por ter esse traço, ele vai jogar e vai se divertir em qualquer idade que ele tenha. Se você acha que existe distância dos, vamos ver, dos 9 anos de idade para os 90, eu só peço para vocês olharem uma bola. A criança de 9 anos joga bola. O idoso de 90 anos joga bocha. É a mesma bola. Ela só mudou a densidade, mudaram as regras, mas é o ser humano e a sua bola. Tá lá a nossa relação com o objeto, a nossa relação com a matéria. E aqui
Eu queria comentar, fazendo um desfecho, e no meu momento de desfecho, tá legal para vocês? Tá tranquilo? Vou consultá-los de novo porque eu quero saber se tem gente dormindo, deslogado com tela preta. Isso, obrigado. 3 sim já estava ótimo. Tá, obrigado. Vamos em frente. Do que com. Obrigado, gente. Amo vocês. Vocês são participativos. Ah, a definição mais simples do que é jogar é o seguinte: jogar é uma atividade limitada ao tempo, ao espaço e às regras que seja aceito voluntariamente. Olha que interessante. O jogo não pode existir se não houver essa conjuntura. Se no momento você está pensando, ah, Rafael, mas tem gente que joga MMO, tem gente que vai jogar Dota, onde que está o espaço aí? Eu vou te falar, o espaço está em dois lugares. O espaço está na subjetividade do MMO, porque dentro do MMO tem mapas, e existe um espaço subjetivo lá dentro, e existe onde a pessoa está. Existe o console, existe a máquina, o campo que ele vai trabalhar. Aí se você me falar, ah, Rafael, mas o cara está jogando no computador, se você pegar o computador como espaço, não é espaço. Eu falo assim, ué, mas o computador, para olhar um mapa de MMO, de The Sims, tá para nossa realidade, assim como o xadrez estava para o Alexandre o Grande, para ele olhar a realidade dele. O computador nada mais é que um jogo de tabuleiro elétrico, porque o jogo de tabuleiro serve justamente para isso, para a gente mudar a escala do espaço. Todo tabuleiro tem essa função. Eu quero mudar a escala do espaço e olhar alguma informação do espaço. É uma boa percepção. Eu gosto de pensar. Tem uma fala da Sônia Rodrigues que ela fala que o RPG é um jogo de produzir ficção. Eu acho muito difícil até hoje definir RPG. RPG é meu objeto de pesquisa e até hoje eu tenho dúvidas sobre ele. Eu estudo ele há nem sei quantos anos e difícil definir. Mas o que eu sei é que o RPG muda, aprimora e transforma a sua percepção do espaço. Então ele vai trabalhar com percepções do espaço, tendo nele espaço também. O RPG ele é categorizado também como tabletop, jogo de mesa. E os jogos de mesa são escalas de espaço. Mas enfim, eu estava falando sobre os pilares que definem o que é jogo. Se nós tirarmos a relação de ser uma atividade voluntária, o que, que sobra do jogo? É uma atividade, ó, 4 pontos. É uma atividade em determinado tempo, em determinado espaço, seguindo regras. Isso não é trabalho? Isso é trabalho. Isso não é arte ou não é outra coisa? O que da atividade humana não está submetido a tempo, espaço, regras e ser uma atividade? Tudo nosso é isso. Então, o jogo, ele é naturalmente espontâneo. E por isso eu acho importante, quando olhamos para o espaço, olharmos para os jogos que criaram esse espaço. Porque quando nós vamos para uma praça, para uma cidade e ver, por exemplo, uma grade anti-mendigo, não sei se vocês já viram, mas é horrível.
ou um banco anti-mendigo, que também é pesadíssimo. Se isso não é uma construção de espaço para que alguns sujeitos sejam excluídos do jogo. E no caso, a nossa sociedade é um grande jogo, em escalas diferentes. E nessa sociedade de jogo de escalas diferentes, e eu estava falando somente sobre competição e cooperação, mas existem outras questões que nos afetam e que é importante olhar para elas para entender a nossa vida. Janaína, relaxa. É uma verdade inconveniente, mas a gente tem que olhar para a verdade para transformar a sociedade. Existem outros tipos de jogo que vocês vão entender muito bem como que isso vai afetar o nosso espaço social. Existe um tipo de jogo que é o jogo da surpresa, é o jogo do susto. É o jogo. Ah! Por quê? Imagina que a criança acha divertido tomar susto. Por isso que ela vai na casa mal assombrada, por isso que ela coloca um pano na cabeça e veste a outra criança. É por isso que a gente vai em parque de diversão. Susto, adrenalina, tem que ter. Aí você pensa no tanto de programas de TV, com Big Brother e afins, que tenta estimular você ao máximo para ter uma adrenalina de quem que vai ser expulso da casa? O que que aconteceu com o fulano? Nos próximos capítulos. Então, esse esse movimento de emoções fortes, ele faz parte do jogar. Isso acontece no pênalti. Isso acontece quando a bola passa perto do gol e todo mundo faz um porque assustou. Existem jogos porque existem pessoas. Se você olha os jogos que segmentam a nossa vida, e a gente vê tanto conflito, a gente está olhando para as regras do jogo, certo? Só que as regras do jogo elas foram produzidas por quem joga. Então, os sujeitos, como sociedade, produzem as regras do jogo, que você pode chamar, se você for muito adulto, de Constituição Federal. E aí, quando surgem novos jogadores e eles começam a entrar nesse tabuleiro, entrar nesse jogo, eles são submetidos às regras de quem criou já esse espaço. E aí tem muito conflito, porque não existem só regras, existem jogadores. E aí nós temos perfis de jogadores. Tem um autor que eu gosto muito, infelizmente ou felizmente, não sei porquê, os grandes autores que falam sobre jogo, eles escreveram tipo um grande livro na vida e ficou assim. É chamado James Carse, que ele fala que só existe dois tipos de jogo, ou no caso, dois tipos de jogador: o jogador finito e o jogador infinito. E eu falo isso para a gente perceber que não são só as regras que nos conduzem dentro desse processo de jogo. O James Carse, ele falava que um jogador finito é aquele que vai, joga, obtém o resultado que ele quer daquele jogo, como ganhar, por exemplo, e vai embora. E acabou o jogo aí. E pronto. Era aquele momento. Ganhar, perder, tá, terminou, foi embora. Ou seja, o jogo para ele é limitado no tempo e no espaço. O espaço aparece de novo. Só que existe o jogador infinito. O jogador infinito é aquele que, durante toda a experiência do jogar, o importante é estar experimentando. Não necessariamente ganhar ou perder, mas estar lá. O jogador infinito, ele quer estar jogando. Para ele, esse negócio de ir
para ganhar e depois ir embora é infrutífero, porque ele quer uma experiência mais profunda. Ele não quer só resultado. E normalmente o jogador infinito é aquele que mais se diverte e ao mesmo tempo é aquele que mais reflete e faz críticas sobre as regras, porque ele questiona se ele está se divertindo ou não. Ele não é o cara que vai brigar com o juiz porque o juiz não viu o pênalti. Isso é um jogador finito, porque o jogador finito quer o resultado de uma maneira rígida. O jogador infinito, ele quer simplesmente estar lá. Ele quer participar do processo. Jogadores infinitos buscam sempre a participação, eles buscam sempre a inclusão. Jogadores finitos, como eles se limitam ao resultado, eles não se importam com a exclusão. Então, a construção dos nossos espaços urbanos são espaços para jogadores finitos. Pensa uma coisa interessante. Pensa que você tá na rua, você precisa chamar um Uber, tá? Ou ligar para sua mãe, você precisa usar o seu telefone. Independente se é aplicativo ou não, você precisa usar o seu telefone. A sua bateria acaba. Você não tem mais essa opção. Se você vivesse no Brasil há 50 anos atrás, você poderia ir num telefone público e você teria acesso ao que você precisava. Mas parece que quando nós saímos do aspecto infinito, que é o espaço prover telefone, prover água, prover local para descanso, o espaço está provendo isso. E de repente nós estamos mudando o espaço, mudando as regras do jogo para sermos mais finitos. Cada um está com seu celular. Acabou sua bateria, etc. Sinto muito. O espaço não fornece mais. Ah, você está cansado, ó, não tem banco. O espaço não fornece mais. Então, com, quais são os jogadores que estão ganhando o jogo? Como os jogadores finitos eles prezam o resultado, eles tendem a estar sempre ganhando o jogo. E como eles estão sempre ganhando o jogo, eles são os que mais afetam o espaço. Quando nós vamos pensar no espaço urbano, quando nós vamos pensar nas construções do espaço, nós temos que pensar quem está ganhando e quem está perdendo com esse espaço. Ele foi construído para incluir quem e para excluir quem. E que jogo está sendo jogado naquele espaço? Porque tem sempre um jogo sendo jogado no espaço. Tem sempre uma estrutura montada. É como se cada parte do espaço social fosse um tabuleiro que está submetido a algumas regras. A criança também ela sabe que ela não pode pisar na linha. Se ela pisar na linha, todo o grupo social que está com ela vai condená-la, porque ela pisou na linha. Pisar na linha é errado. Pisar na linha é contra a regra. E ela, se estiver brincando sozinha, talvez ela pise na linha e continue. Mas se tiverem outras crianças brincando com ela, ela não vai conseguir pisar na linha, mesmo que ela queira. Porque se ela pisar, vai ser acionado pelos sujeitos o reforço da regra. E olha que interessante. Se eu estou brincando de amarelinha, sozinho, e eu piso na linha, eu continuo jogando. O peso da regra, ou seja, o peso da ludicidade sobre o espaço é um. Se existe
10 crianças e eu piso na linha, existe todo um movimento desses sujeitos para que seja reforçada as regras do espaço, as regras subjetivas do espaço. E aí eu viro adulto e piso na grama. Se não tem guarda, eu piso na grama e não tem problema nenhum. Tem a placa, não pise na grama, mas eu sou adulto, eu piso na grama. Agora, você, adulto, que está com pressa, que tem que pegar o ônibus, que você sabe que cortar o caminho por meio do gramado é a melhor solução para você, mas é proibido pisar na grama. Você atravessaria o gramado com um camburão de polícia, com 4 policiais do outro lado? É o mesmo movimento. Eles estão reforçando as regras do espaço. Mas o reforço da regra do espaço por meio da subjetividade da ludicidade já foi criado lá atrás. Você está com medo de represária, medo de punição. Isso já foi construído. Todo o espaço já foi construído pela ludicidade dentro de nós. É isso que é importante tomar consciência. O espaço, durante toda a nossa vida, foi construído por meio da ludicidade em nós. E quando nós vamos a qualquer lugar, nós carregamos as regras subjetivas do espaço, em formato de crença, de costume, mas principalmente no formato de experiência. Porque todo jogo, e se alguém gosta muito do Alberto Camus, me perdoe, todo jogo é um produtor de experiência. E se eu estou fazendo o jogo para formatar, para condicionar alguém, eu estou produzindo experiências formatadas. Então, eu reduzo a percepção do sujeito, eu limito o sujeito, eu programo o sujeito pelas experiências da ludicidade em relação ao espaço. Ele não, por exemplo, a pessoa que faz grafite em muros, a gente não tem certeza se isso é certo ou errado. E eu vou questionar sobre essa certeza. Quando eu falo grafite, cada um vai entender de uma forma. Vocês podem entender como uma pessoa que pega uma lata de spray e faz algumas marcas na parede, aleatoriamente, e entender que isso é grafite. Ou que existe um grupo de grafiteiros e isso é uma profissão. Eles são pagos para isso. O que vai definir o certo e o errado da utilização do espaço pelo grafite é como o sujeito é arte ou depredação, né? Isso depende de como o sujeito construiu a relação dele com o espaço. Porque, por exemplo, quando o Dória pegou e limpou aquele mural de grafite lá em São Paulo, aquele mural maravilhoso, ele fez isso porque a percepção da ludicidade, a percepção que a ludicidade dele deu para o espaço foi outra. Eu acho, aí é hipotético, tá? Totalmente hipotético, que o Dória foi aquela criança que pintou a parede e a mãe brigou com ele. Porque olha que lógico, a criança expressando a sua ludicidade, brincando e criando um monte de coisa na parede, aí a mãe briga com ela, o pai briga com ela e fala isso é errado. Essa pessoa, grafite, vai ser sempre depredação. Mas foi uma experiência produzida. Pessoal, nós temos mais 20 minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta, questionamento? Eu gosto de deixar um tempo bom para a gente fazer debate, para não parecer uma mera palestra.
Eu sei que vocês são participativos. Janaína, cadê você? Você que é muito sagaz. Obrigado, Janaína. Eu quero ouvir vocês também, né? Não, é muito chato jogar sozinho. Por isso que a gente tem que chamar outras pessoas. Muito Inclusive, interessante, Rafael, a sua fala, essa forma gentil que você analisou a situação de São Paulo foi perfeita, porque eu estive em São Paulo logo após o que o Dória fez, né? E eu tinha ido um pouco antes, gente, mas a sensação que a gente tem ao andar por aquelas ruas cinzas é assim, nos deixa depressivos, né? E aí eu ficava tentando entender, desculpa, meu cachorro. Eu ficava tentando entender o porquê dessa atitude dele. Olha isso, ele acabou de me fazer entender isso de uma forma interessante, uma leitura legal, gostei. obrigado. É interessante. Olha como a ludicidade do espaço é um negócio interessante. Você fala sobre, às vezes, ter uma tristeza andando num lugar cinza, mas no México, s- quando tem um processo de pintura das comunidades, quando tem a época da pintura das comunidades, o índice de violência cai, porque é mais alegre. E querendo ou não, como eu falei, a arte e a ludicidade, elas andam juntas, são áreas de expressão. Então, quanto mais lúdico é o espaço, mais agradável é o espaço. Por isso que se você, eu vou te passar para você fazer essa experiência, faça aí essa experiência, vai ver que funciona 100% das vezes, tá? Pegue duas escadas, pode ser no mesmo lugar ou próximo, é legal que seja próximo. Em uma escada, você desenha um piano em cada degrau. Se puder colocar uma placa Arduino para tocar música é legal também, mas você pode desenhar um piano ou colocar colorido. Você vai ver que as pessoas andam mais na que tem a ilustração do piano da que não tem a ilustração do piano. Só porque é mais divertido. E se é mais divertido, gasta menos energia. Então eu gasto menos energia para subir a escada, eu ainda subo mais rápido. É bem divertido, é uma experiência social maravilhosa. Peraí que as meninas falaram coisas aqui que eu não escutei, não vi, peraí. Então, posso dizer que somos jogadores. Janaína, nós somos seres humanos, a gente pode ser qualquer coisa, depende da sua percepção. Na minha percepção, nós somos homoludens, como diria o Rosinger. Nós somos seres humanos que nossa essência está no jogar, porque no jogar que nós nos expressamos. E tudo, e eu te digo com absoluta certeza, Janaína, tudo é jogar. Trabalho é jogar, namorar é jogar, casar é jogar. Tudo é jogar. Se você quiser, a gente aprofunda nesse assunto. Ah, professora Thais. A própria arte de brincar de casinha é um meio de auxiliar as crianças para formular a ideia de organização dos cálculos e operações de cima para baixo. Se você pensar de maneira piagetiana, sim, é uma forma de ver. Porque, querendo ou não, o ser humano ele trabalha por representações. Então é muito difícil você lidar com algo que você não tem uma imagem formada. Eu vi um debate uma vez que era o seguinte: como que os nativos brasileiros conseguiram entender ou enxergar uma caravela se não tinha nada parecido com aquilo para eles? Do tipo, é a relação de ver um alienígena. O seu cérebro não computa aquilo, não codifica. Então, quanto mais arsenal de imagens e representações nós temos, melhor para o nosso desenvolvimento. Fernando Libras.
Na geografia, o lúdico se alia com a tecnologia, em sua opinião? Fernando, sua pergunta é muito sábia, muito sábia. Primeiro, a gente tem que tomar consciência que a tecnologia e o que a gente chama de digital e analógico, eles não são excludentes. A ludicidade, ela não tem julgamento. Então, não tem um melhor e um pior. Por exemplo, eu posso ter um tabuleiro de xadrez, jogar xadrez e desenvolver minhas atividades com xadrez. Mas eu posso também jogar xadrez no celular. E a coisa está indo. Pense que a tecnologia são só outras ferramentas que estão agregando no jogar. É que nem eu falei. ah, Se você pegar um MMO, é um jogo de tabuleiro eletrônico. É um jogo de tabuleiro eletrônico. Não diferencia. O que eu acredito é que a geografia precisava estudar mais sobre ludicidade, porque a ludicidade afeta o espaço tanto quanto o processo do materialismo, porque o materialismo é jogo competitivo, é puramente jogo competitivo. Quando você consegue transformar a percepção subjetiva do sujeito social nas suas noções de regra de jogo, no seu paradigma de jogo, você muda totalmente a sociedade. Porque a sociedade que quer trabalhar com processos de ganha-ganha, ganha-ganha não, perdão, de ganhar a todo custo, sempre vai ser uma sociedade excludente. Então, assim, eu falo sobre aliar. Tudo se alia. Pode ter certeza. A tecnologia se alia à ludicidade, a tecnologia se alia ao jogar. A tecnologia não é uma barreira. A tecnologia, na verdade, são elementos que vão sendo agregados. É que nem o xadrez no século III a.C. Era completamente diferente do xadrez que a gente tem hoje. Os jogos, eles evoluem porque o ser humano está evoluindo. As regras mudam, as peças mudam, as normas mudam. Então a gente fala sobre a evolução da nossa sociedade, mas a gente não fala sobre a evolução dos nossos jogos. Por exemplo, no norte da Europa existe um consumo, pelo menos era mais comum, tá? Um consumo de jogos de tabuleiro. Aí a pergunta principal é: por quê? Por que no norte da Europa jogava-se muito jogo de tabuleiro? Porque no inverno as pessoas ficavam trancadas dentro de casa, não tinha para onde elas saírem, elas precisavam ficar em casa, aquecidas. E elas precisavam de atividade, de recreação. E a atividade que elas tinham num ambiente, por exemplo, sem TV, e precisava interagir em um grupo, era jogar jogo de tabuleiro. E isso acabou gerando tradição. E hoje, mesmo com diversas tecnologias, continua se comprando muito jogo de tabuleiro no norte da Europa. A tecnologia é um facilitador quando você sabe usar a tecnologia. Janina. A tecnologia ela pode ser, inclusive, um atrapalhador, dependendo de quem utiliza. Inclusive, tem umas abordagens para jogar hoje em dia, mediado por tecnologia, vocês acham maravilhoso. Por exemplo, tem como você utilizar código QR em carta e fazer aqueles monstros do Yu-Gi-Oh! Ficarem em realidade aumentada. É muito divertido. Então, Fernando, veja bem, quando a gente fala tecnologia, a gente tem que fazer uma reflexão sobre que, que tecnologia é essa que a gente está falando. Porque na compreensão mais etimológica da palavra, tudo que é tecnológico, tudo que é uma técnica,
é algo para facilitar a vida humana. Então, não necessariamente tecnologia é um computador, um smartphone, um software, um aplicativo extraordinário. Não necessariamente. Às vezes, você pode utilizar, vamos pensar, cordas e barbantes de uma maneira diferenciada e você está promovendo tecnologia. Veja que o negócio não é o objeto, a peça, o equipamento, mas é como que você articula o resultado com determinados elementos. Porque às vezes a tecnologia ela é muito acaba sendo muito restritiva. E quando eu falo restritivo é, por exemplo, eu falo jogo e a pessoa entende videogame. Você fala tecnologia e aí um professor entende celular, smartphone. Então a gente tem que mapear o nosso paradigma interno sobre o que a gente está falando, sobre que tecnologia a gente está falando, sobre que meios a gente está falando. Por exemplo, a gente está no finalzinho, dá para falar uma curiosidade aqui. Quando eu falo jogo, existem coisas que não são jogo, mas a gente fala como fosse. Por exemplo, brincadeira é uma expressão da ludicidade, mas ela se constitui diferente do jogo. Assim como o jogo se constitui diferente do esporte. É possível, mas veja que isso depende da sua percepção e da sua competência no uso. Brinquedo, da palavra brinquedo que deriva a palavra brincadeira. Então, quando nós. Oh, obrigado por lembrar. Quando nós estamos falando de brincadeira, nós estamos falando com interação com objetos. Então, quando alguém está brincando com um celular, quando ele está se divertindo com um objeto celular, ele estaria brincando. Ele está usando um objeto, ele está se relacionando dessa forma. Agora, quando a gente amplia e fala sobre jogo, nós estamos entrando em campos mais elaborados. E quando a gente entra no campo do esporte, aí nós estamos falando de jogos socialmente aceitos e que geram impacto social. Aí são outros campos. Ver como a sociedade vai gradativamente crescendo com os jogos e transformando os jogos. Porque ela mesma está se transformando. Pessoal, nós temos ainda mais um tempinho para diálogo. Eu não quero me condicionar simplesmente ao palestrante, ao falante. Eu quero trazer para cá o nosso poder de diálogo. Porque, como vocês, geógrafos, compreendem, no diálogo existe a construção do espaço. E o espaço, no final do processo, surge de um diálogo. E, para mim, esse diálogo se dá no jogar. A diferença é que o jogar ele promove um diálogo subjetivo. Nesse momento eu estou olhando fixamente para o nosso chat, para a nossa lista de mensagens. Professor, Sim? eu posso fazer uma questão que me surgiu aqui? Como que você observa a questão da gente trabalhar os jogos no ambiente da sala de aula com os alunos? A gente trabalharia jogos que estimulariam a competitividade, ou seria preciso pensar em jogos que estimulem o espírito colaborativo, como você colocou? Ou dá para conciliar competitividade, colaboração? Como que a gente observa isso? Meu amigo, você entra. Primeiro que dá para. Eu sugiro fazer os dois. Porque a competitividade ela não é
naturalmente ruim. Ela tem suas características positivas. Mas você entrou num outro campo. Você está falando de jogos educacionais. E nos jogos educacionais existem muitas dores e muitos conflitos. E eu queria apresentar uma coisa, eu vou responder com uma reflexão. Quando pensa que você constitui um jogo com uma fórmula, e na minha opinião a fórmula só dá três resultados. O primeiro resultado é um jogo que tem muita ludicidade e pouco conteúdo. E aí você leva o seu aluno para recreação. Ele não vai aprender. Ele vai se divertir demais, mas ele não vai aprender. Ele vai possivelmente lembrar de como foi divertido, mas ele não vai lembrar nada sobre o seu conteúdo. Você pode. Isso normalmente quem leva um jogo pronto para a sala de aula e não sabe lidar, ele faz isso. Você pode fazer o oposto. Você pode colocar muito conteúdo e pouca ludicidade. Vai ser um jogo chato, muito chato. O seu aluno não vai lembrar do seu conteúdo porque ele está gastando muita energia, porque o jogo é muito chato, e nunca mais na vida ele quer jogar aquele jogo. O anterior ele gostaria de jogar de novo, mas também não ia aprender. Então, nos dois campos, muito conteúdo ou pouco conteúdo, jogo educacional, esse jogo não vai funcionar. Só que existe uma fórmula, que é a que eu sempre sugiro nas minhas formações de professores, que é a seguinte: deve existir um ponto de equilíbrio entre a ludicidade e o conteúdo. Eu chamo isso de jogo educacional, porque no jogo educacional, da minha percepção, existe uma significação. Você não torna o conteúdo interessante. Essa é a verdade. Quando você fala para alguém que você está transformando um conteúdo em interessante, você está enganando ela. É a mesma coisa de falar que tal comida é interessante por causa do molho. O que você está fazendo é construir uma nova experiência sobre o conteúdo. A, a pessoa vai experimentar o mesmo conteúdo, só que de outra forma. E aí, compreenda a diferença. Alguém aqui, ou os que estão presentes aqui, assistiram o filme do Senhor dos Anéis? Levanta a mãozinha, faz sinal, dá um ok. Já tem um sim, alguns sims. Ótimo. Dos que disseram sim, quem leu o livro? Dos que estão aqui, que assistiram o filme, que leram o livro, quem viu a animação feita na década de 70? Ótimo. Dos que viram a animação da década de 70, quem leu a HQ do Senhor dos Anéis Ilustrado? Perceba que em tudo que eu estou falando, eu estou falando de Senhor dos Anéis, a história é a mesma. Só que a mídia é outra. Eu só mudei a mídia, eu mudei a linguagem. Então, um jogo que equilibra a recreação, a ludicidade, a diversão com o conteúdo, é aquele que tem a linguagem que conecta o sujeito. E como que o professor vai fazer essa conexão? Nossa, meu último minuto. Como que o professor vai fazer essa conexão? Dando ao conteúdo o significado da ludicidade. Ou seja, é divertido saber sobre erosão, por exemplo. Eu estou narrando um RPG sobre geografia. É divertido saber de erosão, e eu lembro de erosão porque o grupo caiu num buraco que eles não viram uma vossoroca. Eles erraram no teste de percepção e plof, caíram com o carro deles numa vossoroca. Nossa, tem que tirar o carro da vossoroca. Blá, blá. Contextualizei o conteúdo com a experiência do jogar. Aí sim o aluno aprende. Aí sim vai ser real a experiência do jogar.
senão vai ser só ou recreação ou jogo chato. Terminamos por agora. Então, se ninguém mais tiver nenhum comentário, nenhuma questão, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui hoje, professor, pela sua fala. Tenho certeza que ela fez a gente refletir muito sobre questões que fazem parte do nosso cotidiano, né? Mas que nem sempre a gente dá o devido valor, a devida atenção. E foi excelente sua oficina, professor. Eu só tenho a agradecer a todos e em especial a você, professor. Se a Jane quiser fazer algum comentário, a gente encerra por aqui. Só quero dizer que as suas palavras são as minhas. Muito obrigada, viu, Rafael? Adorei também, me fez pensar em várias coisas, que é aquela coisa, né? Nossa, como eu não pensei nisso? Que coisa interessante, né? Então, estou saindo muito satisfeita e eu quero te ver presencialmente aqui na UEL, viu, Rafael? Você não vai escapar, não. Eu quero um curso completo sobre jogos. Que coisa linda, já pensou? Vamos esperar essa Legal. pandemia acabar e já fica o convite para você. Não sei se você conhece a UEL, mas seria muito legal você vir para cá. Eu conheço só de ouvir, assim, na verdade, de fama, de pessoa, eu nunca fui presencialmente. Eu sinto saudade das formações de professores, porque é Tão maravilhoso. importante. Eu até montei alguns cursos online, mas eu sinto falta do contato. Acho que todos sentimos, É, né? ainda mais para trabalhar com essa temática tão rica, né? É tão importante estar presencialmente, né? Esse corpo a corpo é legal, é importante. Mas de verdade, estou bem satisfeita, adorei a sua fala e fica o convite. Vamos ver se a vacina chega logo para todos nós e a gente possa retomar as nossas atividades. Eu vou deixar aqui, hein? Marcado para você nos visitar um dia, quem sabe aí fazer um curso para formação de professores, tem o grupo PET também, que tem uma turma bem interessante, e tanta gente aí que com certeza esse tema é um tema que chama, né? Quando você falou geografia, precisa estudar mais a ludicidade, concordo plenamente. Acho que existe uma lacuna aí, um campo enorme de pesquisa, né? Eu vou contar um segredo muito curioso, mas assim é para fechar. Ah, o período de grande ascensão da geografia, século XVIII e XIX, nesse período, por curiosidade, foi o mesmo período que teve uma ascensão na criação dos jogos de tabuleiro. Estranhamente, toda vez que a geografia tem algum pico de ascensão, de mudança de paradigma, afeta os jogos de tabuleiro. E assim, eu tenho umas hipóteses, mas a gente conversa com isso sobre isso depois. Muito legal, olha só, muito bacana mesmo. Mas então tá, pessoal, obrigada a todo mundo também por essa tarde, né? Acho que você trouxe novo ânimo para a gente numa tarde tão difícil que nós estamos passando aqui na UEL, né? Então foi muito bom passar essa tarde com você, viu, Rafael? Sim, Então tá, eu não vou participar do segundo grupo, mas o José Rafael está aí para representar a nossa turma aqui da UEL. Muito obrigada, gente. Tchau para todo mundo. Até mais. Rafael, até mais então. Até mais. Tchau, tchau.